Acho que vai. Agora foi, ó. Agora foi ao vivo, tá? Não sei o que foi que rolou aqui, mas agora a gente está ao vivo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, bendito é o Senhor. Peço perdão, Senhor, por todo este incômodo no começo da transmissão do culto. Mas Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor sempre nos ajuda a resolvermos as questões aqui. Aceita-nos, recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. A gente se reúne aqui para adorar o Senhor e para glorificá-lo e para aprender do Senhor, aprendermos juntos do Senhor as coisas santas. Ser com cada um de nós, Senhor. Usa da Tua poderosa e infinita compaixão para conosco. Afasta de nós, Senhor, todo tipo de mentira, de engano, tudo aquilo que venha incomodar e atrapalhar a nossa adoração ao Senhor. Esta é a oração que eu apresento por mim e por cada um daqueles que estão aqui e estarão aqui para adorá-lo, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu não sei, eu acho que os meus equipamentos aqui sofrem da síndrome da segunda-feira. É uma coisa terrível. Mas vamos levar com um bom humor, senão a gente já começa a estragar a semana. E incomoda, claro, mas nós vamos conseguir. Abre sua Bíblia aí, irmão e irmã, em Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito 2,12. Sabe onde fica Tito? Tito fica quase no final da Bíblia, perto de Hebreus ali. Estou certo? Estou certo. É uma carta a Tito, uma carta para Tito. Capítulo 2, versículo 12. Vamos ler, que hoje a gente vai falar de algo muito importante. Se você tem sua Bíblia, eu quero convidá-lo a ler a Bíblia comigo. Se você não puder ler, eu convido você então para ouvir. Ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. A palavra de Cristo, é claro, né? A fé não vem de ouvir rap, pagode, claro que não. É óbvio, vem de ouvir a palavra de Cristo. Tito 2,12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Hoje a gente vai falar de limites. Você sabe o que é limite, né? Limite é como se fosse uma linha divisória. Por exemplo, na geografia, o limite marca o fim de uma propriedade, o fim de uma jurisdição, sei lá, e o início de outra. Isso é limite, né? Limite
da cidade de Campinas, da Hortolândia, Sumaré, Valinhos, e vai por aí afora. Isso é limite. E nas relações, limite é o que divide você de mim, eu de você. Limite é o que divide uma pessoa da outra, de modo que eu não interfira em você e você não interfira em mim, para que eu possa ter a minha identidade e você possa ter a tua. Você possa ter as suas responsabilidades, privilégios, separados dos meus. Limite, então, é um espaço necessário entre indivíduos. E limite é coisa saudável. Precisamos ter limite. Limite é sinal de respeito. Né? Você já ouviu aquela... Hoje não se fala mais isso, mas há um tempo atrás falava muito, até em tom de brincadeira, né? Respeito é bom e eu gosto. Né? Você já deve ter ouvido isso. E a Bíblia fala de limite. A Bíblia, ela mostra como a gente precisa aplicar limites, impor, se for o caso, limites. Porque limite na Bíblia é relacionado com um negócio chamado domínio próprio. Se você não domina a si mesmo, como é que vai fazer? Como é que você quer dominar alguém? Não, eu não quero dominar ninguém, mas para impor limite, às vezes nós precisamos fazer prevalecer o domínio. Tem gente que não tem limite, e você precisa dizer, opa, que não. Opa, melhor separar com isso. Você está indo além daquilo que você deve ir. Mas a Bíblia ensina que, para a gente falar isso com autoridade e com verdade, a gente precisa controlar-se a nós mesmos. Agora, a natureza humana nos leva a querer sempre controlar os outros, né? E é isso que Tito está falando aqui em 2,12. Porque a natureza humana, Helena, Jefferson, Altino, faz com que a gente queira controlar os outros. E a gente não tem que controlar ninguém. A gente pode orientar, aconselhar. A pessoa quer enfiar o dedo na tomada, o que nós vamos fazer? Se é uma criança, o que a gente faz? Coloca aquele protetorzinho de tomada lá, para ele não conseguir enfiar o dedinho lá no buraco, que vai levar um choque terrível, né? E na maioria das vezes as pessoas querem controlar os outros por inclinações, por desejos egoístas. Porque aí pode manipular, né? Mas o limite é necessário. O limite, ele protege a gente, ele nos protege daquelas pessoas que não têm autocontrole ou não desejam se controlar. O limite é para isso, para você se proteger e
muitas vezes até proteger outras pessoas. Uma pessoa com limites claros e saudáveis avisa logo o outro o que é e o que não é permitido. Entendeu? Opa, olha, você precisa entender o seguinte: gosto muito de você, nossa amizade é importante, tudo, mas aqui termina tudo isso. Aqui passa a ser minha jurisdição. E aqui você não pode interferir. Isso é limite. Isto é limite. Todos nós temos e todas as outras pessoas deveriam ter. Por causa disso que a gente precisa, às vezes, comunicar o limite. O limite, ele pode ser usado de maneira saudável ou de maneira pecaminosa. Se você está protegendo a si mesmo ou alguém mais fraco de possíveis acontecimentos aí, danos, né? E às vezes os danos são físicos, às vezes os danos são emocionais. Se você está protegendo nesse sentido, você está estabelecendo limite. Acabou. É necessário estabelecer limite. Dentro de casa, no trabalho, com os amigos. Aqui nós temos limite. E enquanto eu estou falando, você está aí pensando na sua vida, óbvio, né? Será que eu tenho limites? Será que eu imponho limites? Será que estão impondo limites para mim? E esses limites são saudáveis ou são egoístas? Às vezes a gente impõe limites pecaminosos. O que é? Como é um limite pecaminoso? Um limite pecaminoso é o limite que você se distancia, deixa a pessoa longe de você, porque você simplesmente quer excluir essa pessoa. Isso é um limite pecaminoso. Existem aqueles limites que mantêm panelinhas, aqueles limites que proíbem que outras, que outras pessoas tenham oportunidades. Isso não é limite. Isto é um limite, mas é pecaminoso. Então não é o tipo do limite saudável. A Bíblia diz em 2 Coríntios, você está entendendo? Eu estou sendo claro, porque é um assunto, assim, não é comum, né, se tratar deste assunto. Eu acho que é muito raro também você ouvir esse tipo de coisa dentro das denominações, porque não são assuntos tratados nos púlpitos. Eu, por exemplo, nunca ouvi isso num púlpito. E eu tenho desejo de trazer estes assuntos que são bíblicos, é claro, né? Mas e que interferem na nossa vida diária. Eu tenho sempre o desejo de trazê-los aqui. Então, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala de limite. Talvez você nunca tenha abordado esta passagem
com esta visão. Mas é um limite que está sendo tratado ali em 2 Coríntios 6,14. Os filhos da luz não têm comunhão com as trevas. Tá falando o quê? Ó, quem é da luz tem que ter um limite aqui. Se é da luz, então limite, porque você não pode ter comunhão com as coisas das trevas. E normalmente as pessoas aproveitadoras, está cheio de gente aproveitadora neste mundo, cheio. Pessoas que querem levar vantagem, né? Às vezes encontram alguém gentil, amigável, porque todo mundo deveria ser gentil e amigável, mas não é todo mundo que é. Mas tem pessoas que quando encontram alguém assim, gentil e amigável, acha que essa gente é boba, né? Ele, tá vendo, tão bonzinho, né? E falam assim até. Ele é tão bonzinho, bobinho, é tudo igual, né? Mas não é que a pessoa é bobinha, é que ela é gentil, o limite dela é a gentileza. Então a gente precisa passar a entender isso na vida, Maria Leite, Nelson, entender isso na vida. Porque assumir limites é importante. Porque assumir limites trata de assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas. Se a sua vida não tem limite, que responsabilidade você tem na sua vida? Se você gasta mais do que você ganha, fica devendo, se você bebe e vive bêbado, que limite é esse? Se você fuma e vive tossindo, que limite é esse que você está impondo? Eu não estou com nenhum tipo de preconceito aqui, não é nada disso. Eu estou falando de limite. Se você come desesperadamente, que limite você está conseguindo impor? Que amor você está tendo a este presente que Deus nos deu, que é a vida? Se a gente não controla nem as nossas necessidades, como é que nós vamos querer controlar a necessidade dos outros? Eu conheço algumas pessoas que falam assim: o dia que Deus quiser eu paro de beber, eu paro de fumar. Mas espera um pouquinho, não foi Deus que mandou você fumar. Foi você que quis fumar, tudo bem. Não vou dar este mérito. Mas não é Deus também que vai fazer você parar. As pessoas elas não conseguem ler Gálatas capítulo 5, que fala das obras da carne. Vício é obra da carne. Então, se a pessoa não tem um limite, olha, eu preciso comer menos, bem menos, né? É o limite. Preciso deixar de fumar, não é fumar menos, é deixar de fumar. E viver dentro dos limites de Deus para nós traz bênçãos. E viver fora traz maldição, isso é óbvio, né? Viver fora traz destruição e morte, quando a gente vive fora dos limites que Deus
Deixou para cada um de nós. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Você que é casado, tem filho, ou vai casar, né? Todo mundo um dia, acho que pretende se casar. Deve sim se casar. Homem se casar com uma mulher. E a mulher se casar com um homem. Isso é casamento. O resto são coisas fora do limite. Então, amanhã depois você vai ter filhos, ou você tem filhos. Os limites são extremamente necessários e úteis na criação dos filhos. Se você não limita a liberdade dos seus filhos, é porque você não tem limite nem com você. Estabelecer limites saudáveis vai proteger os seus filhos. Mas isso está na Bíblia. Aonde é que está? Abre aí Provérbios 22, no verso 6. Leia. Eu não estou dizendo que em todas as passagens você vai encontrar lá o termo limite. Não. Mas o contexto nos leva a isso. Por exemplo, uma criança, você precisa já começar a controlar a gula, porque criança não tem controle, não tem ainda noção das coisas, né? Você precisa, todos nós precisamos. Porque se não há controle, se não há limite, as pessoas se desaparecem entre outras pessoas ou esperam que não haja diferenças. E há diferença entre eu e você. Eu sou eu, você é você. Há uma diferença, ou muitas diferenças entre nós. E se não tem limite, não tem identidade. Se você estiver tendo dúvida, pode perguntar, que eu sei que é um assunto complexo, mas que a gente, como cristão, precisa tratar dessas coisas, apesar do nosso tempo aqui ser muito curto, né? Criança não gosta de limite. O pai a mãe, né? Os pais que são adeptos aos limites, e eu entendo que todos deveriam ser, né? São taxados de chatos, porque as crianças são imaturas. Elas vão entender o limite quando elas crescem. Olha, aquilo meu pai e minha mãe eles faziam para me proteger. E adultos que são criados sem limites, sem alguém dizer não, isso é mal, não pode, são adultos sem controle. Mas isso é fatal. É fatal. Você conhece pessoas sem controle? É porque foram criadas sem limites. Nem sabem o que é limite. Limite? Não quero saber disso. Você nunca quis saber porque você nunca ouviu. Eu vou lendo aqui porque eu vou pulando, né? Porque o nosso tempo vai correndo ali. A Bíblia diz, olha, lá em Provérbio 19, livro dos Provérbios 19, no verso 18.
o próprio Deus nos dá instrução para que limites sejam impostos aos filhos. Se você não limita, se você não diz não, você está contra o que Deus mandou você fazer. Não sou eu que estou aqui, hoje ele acordou lá querendo falar de limite. Não, é porque Deus falou, olha, imponha limite às crianças. Você não impõe. E esses limites que se impõem às crianças ajudam a elas perceberem que a vida não se trata de perseguir o que a gente quer. Olha, por que este mundo... É tão simples a gente entender por que este mundo está desse jeito. Porque é um mundo de pessoas sem limites, que perseguem o que elas querem. Por que determinados ritmos musicais hoje, né, fazem tanto sucesso? Aliás, hoje eu nem sei como se mede o sucesso, né? Na minha época de rádio se media o sucesso por aquilo que as pessoas mais pediam para tocar. Então tinha as paradas de sucesso e tal. Enfim, hoje é diferente. Mas as músicas que falam de perseguir o que se quer, de maneira até obsessiva, me parece que são as que mais sucesso fazem. Porque fala de coisas sem limite. Mas peraí, se a vida não é perseguir o que a gente quer, então o que é a vida? A vida é a gente entender que nós precisamos nos render ao Senhor e segui-lo. Isso deve ter soado assim meio estranho ou vai soar para um grande número de pessoas que vai ouvir isso. Porque elas nunca ouviram. Peraí, então a vida não é o perseguir o sucesso profissional, o sucesso no casamento, o sucesso na vida. Não, claro que não. Claro que não. O sucesso na vida é você render-se ao Senhor e seguir o Senhor. Isso não é sucesso para o mundo, mas é o seu sucesso, o meu sucesso. Por causa disso que é importante uma criança ou qualquer pessoa aprender sobre limite. É muito mais fácil para uma criança, é claro, e muito mais difícil para um adulto aprender sobre limite. O adulto vai refugar toda hora. Mas há necessidade de modelagem dentro dos limites. Respeitar os superiores. Você tem um chefe, um supervisor, um gerente, sei lá, alguém acima de você, ele precisa ser respeitado. Há essa necessidade. Porque há um limite. Você vê que tem pessoa que não respeita ninguém, nada. Fura, ontem eu estava, né? Pessoa fura o sinal, não sei o quê. Não tinha necessidade nenhuma de se furar sinal. Mas é aquela ânsia de mostrar que não tem limites.
Por causa disso que tem tanta gente matando, roubando, porque não tem limite. Elas querem aquilo que o trabalho normal não vai dar para elas. Então o que elas fazem? Elas saem para roubar. Saem para roubar, matam. É por causa disso que o mundo está assim. Porque esse mundo está sem limite. Por que as pessoas não querem limites? Porque limite leva a sacrifícios. Não é? O sujeito vai numa churrascaria, ele fica desesperado. Ele nem come uma salada, ele já fala, garçom, vem logo, começa a trazer. Calma, já vem a carne aí, calma. Ninguém quer limite. Não sei como é que você é. Eu não sei. Você sabe. Deus nos deu uma vida. Nós temos que cuidar da melhor. Não é, eu não sei, eu não consigo. Há tempos eu penso nisso. Eu não consigo achar um termo, uma expressão melhor do que eu posso fazer o melhor possível. Nós temos que cuidar da nossa vida melhor do que o possível. Porque nós só temos uma. Não tem duas. Não tem, é só essa. Se você acabar com a sua vida aqui, e você acabar com a sua vida, não ter limites aqui, não quer dizer que você vai morrer. Você pode ficar extremamente doente, acamado, entubado. Você pode ficar paraplégico, tetraplégico, porque faltou limites. Deus fala com cada um. Eu acabei de falar algo aqui, agora Deus está falando comigo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Não sei o quê. Lembra? Não sei o quê. É assim que a banda toca. É assim que funciona. Não é diferente. Tem gente que quer ser grosseiro, quer ser tipo caudilho, né? Ditador, tal. Porque, se eu for bonzinho, eles vão achar que eu sou bobo. Mas a gente tem que ser agradável, simpático. E não é porque a pessoa é agradável, simpática, solícita, sempre pronta a ajudar, que ele é bobo. Ser gracioso na expressão bíblica, ser gracioso, não é um cheque em branco para as outras pessoas fazerem da gente o que elas querem. Não, eu posso ser gracioso, solícito e ter limites. Quantas pessoas você conhece? Olha só, quando a gente começa, nosso tempo está indo embora, está acabando. Já acabou, aliás. Quantas pessoas você conhece que são boazinhas só para conseguir o favor de alguém? Conseguiu, mas vira que é uma outra pessoa. Pessoa sem limite, né? Há muitos anos atrás eu fui comprar um determinado produto, objeto, mas o vendedor, ele
Mas só faltava ele me carregar, porque o resto ele fez tudo. Só faltou ele me carregar no colo. A partir do momento que eu comprei, o sujeito mudou. Eu falei, meu Deus, mas que mudança! Então ele só fez tudo aquilo para eu comprar. Uma pessoa sem limite. Porque não precisava daquilo para eu comprar. Eu não comprei por causa dele. Eu comprei por causa do produto que eu queria. Pessoa sem limite, não tem limite. Do que é e do que não é, do que precisa e do que não precisa. Falta de domínio próprio, falta de certeza daquilo que está vendendo agora. Se eu não tiver certeza do que eu vendo, eu tenho que engambelar alguém, então. Não é? Eu tenho que mentir, porque eu não tenho certeza que aquilo é bom, tenho que mentir. Então, para a gente encerrar, porque o nosso tempo acabou e eu não quero ir além do nosso tempo. Ser semelhante a Cristo significa que a gente pode dizer não. Não, não quero. Não, não posso. Não, não vou. Não tenho que sempre dizer sim. Né? Tem um membro da família que está abusando do álcool. Eu tenho que chegar lá e falar, ô fulano, ô fulana, está indo além, hein? Não precisa disso. Já passou do prazer para a necessidade. Nós temos que fazer isso. Nós estamos aqui fazendo o quê, então? Se a gente tem a razão, se a gente tem o limite, isso deve ser mostrado, levado para outras pessoas. Tem gente que não gosta de ouvir não, só quer ouvir sim. Falta de limite na infância. Mas eu não sei, tem hora que eu não sei como falar. Tiago 1,5. É só pedir graça, sabedoria a Deus, até para o limite. Com certeza Deus vai derramar graça, sabedoria e limites para você. Deus querido, Pai eterno, santo e todo-poderoso, ajuda-nos, Senhor, a primeiro entendermos bem sobre limite, ou limites. E entendendo, ajuda-nos a colocarmos em prática nas nossas vidas e sermos alegria para a vida dos outros, mesmo impondo limites. Não limites egoístas nem hipócritas, mas limites saudáveis. Continua, Senhor, eu te peço, falando conosco sobre este assunto. Livra-nos, Senhor, da mentira. E grato pelo Senhor ter nos recebido como adoradores. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.